TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcerrio.org.br. Núcleo Sindical, trazendo hoje até você, telespectadora e telespectador, o nosso querido militante político, ativista, André de Paulo, advogado do povo. André, aí a sua saudação aí ao telespectador e telespectadora. Imensa satisfação de estar aqui, entre amigos, né, num meio de comunicação alternativo, que eu creio ser o futuro desse país contra o monopólio da informação, né, contra a imprensa burguesa que mente 24 horas por dia. É verdade, André. André, sobre o seu histórico, que eu, até certo ponto, e no bom sentido, invejo. Você tem um currículo não somente político, universitário, você foi aluno também do Colégio Pedro II. De fato, é um colégio tradicional. Eu tive filhos que estudaram lá, tenho orgulho, eu tenho orgulho disso, e sobretudo combatividade, né? É verdade, é um colégio que me marcou, assim também como o Colégio São Bento, né, onde eu cursei o ginásio. Depois o Pedro II foi o clássico, até o ingresso na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. O Colégio São Bento também muito me marcou, porque eu fui formado da igreja, né? Papai era um católico tradicionalista, né? Me colocou na igreja e foi importante, porque depois eu pude entender toda a dimensão da igreja, que é como, vamos dizer assim, uma prostituta, que embora se venda seu próprio corpo, a sua própria alma, mas tem outra parcela que é santa, quer dizer, ela é santa e pecadora. Então eu pude entender isso aí da igreja e me tornei um católico por tradição inicialmente, a ter uma convicção absoluta das verdades ensinadas por Cristo e deixadas a sua marca através da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o São Bento também me marcou, inclusive, quando enveredei para a teologia da libertação, a luta pelo tempo que não se falava nem da teologia da libertação, mas antes do Concílio Vaticano II, e depois também, nós começamos a trabalhar com os dominicanos, tivemos contato com eles no Leme, onde eles têm o seu convento, e aí fui para o Araguaia, e chegando no Araguaia como agente de pastoral, nos defrontamos com a luta de classe, né, o Exército defendendo os grandes donos das terras. Foi que década? Foi em 1975, 76. O Exército defendendo os latifundiários, a igreja do lado dos poceiros. Houve um enfrentamento, morreram 2 PMs, e eu fui acusado com minha irmã e meu cunhado de incitamento. Fugimos para o Rio de Janeiro, fomos presos, e papai, que tinha sido golpista, porque foi doutrinado dentro da igreja conservadora e também sofreu uma lavagem cerebral dentro das Forças Armadas. Golpista no movimento 64. Isso, depois que ele começou a ver as torturas, ele começou a se bandear. Quando os filhos dele foram presos e torturados, aí ele mudou completamente, foi lá, inclusive desacatou o antigo aluno dele que comandou nossas torturas, o coronel Hernani Guimarães Teixeira, e também o general Euclides de Figueiredo, embora o general, ele era coronel, embora ele também desacatou lá o general, e denunciou o nosso caso para o cardeal Eugênio, que era o cardeal do Rio de Janeiro, que tinha um trânsito muito grande na igreja, e denunciou também o nosso caso, inteligentemente, para as duas facções da igreja, para os dois lados da igreja, o cardeal Eugênio, o cara conservador, e a presidência da CNBB, cardeal Loscheider, que era uma grande figura, e aí, em virtude dessas denúncias que ele fez, para ambos as correntes da igreja, vamos dizer assim, nós estamos vivos aqui falando para o Soriano, né? Ele também pagou o meu INSS,
e juntando o que ele pagou com a anistia que tive, dos 12 anos, pude aí estar aposentado com um salário mínimo, mas de qualquer maneira aposentado. Então, de modo que eu devo a ele a vida, a formação, o exemplo e também, né, a dedicação. É um homem íntegro que não se deixou levar como seus amigos, que começaram a pegar cargos e se enriquecer, e ele rompeu com o militarismo, se tornando um adepto daquele que ele sempre combateu, que foi Leonel Brizola, e depois se tornou um lulista. Inclusive, quando eu falava, papai, pelo amor de Deus, o Lula está conciliando demais, eu falava, não, é preferível esse governo do Lula de conciliação do que a volta dos militares. Então, de modo que é uma figura que merece toda a minha consideração, já partiu, e eu me fio nele não só porque estou vivo, mas também me mantenho, de certa maneira, em virtude da sua própria vida. Até o apartamento que eu moro foi fruto do que ele me deixou. André de Paula, Cristo e Marx, Karl Marx. Como tem alguma contradição? É paradoxo isso? Pelo contrário, eles se encontram nas preocupações humanitárias? Eu vejo que sim. Não há nenhuma contradição. Marx disse que a religião era ópio do povo e no tempo dele era mesmo, porque estava a igreja compliciada com o poder dominante. Marx tem uma preocupação com todos os homens, com a sociedade, com a mudança da sociedade. E o cristianismo tem uma preocupação com o homem todo, o que o marxismo não tem. O cristianismo é mais profundo nessa questão. E aí eu acho que casa Marx com a visão de todos os homens e o cristianismo com a visão do homem todo. Eu acho que é um casamento perfeitamente possível, tem inspirado várias mudanças importantes. Não podemos esquecer que o exército republicano irlandês é um exército revolucionário católico e nunca se curvou ao imperialismo inglês, e o Eire é liberto em virtude da luta armada que aconteceu pelo IRA. Temos a experiência na Colômbia do Exército de Libertação Nacional, o ELN, que, ao contrário da FARC, ainda não fez o acordo com o governo. Temos a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que foi inspirada nos cristãos de esquerda, e o ELN foi o padre Camilo Torres, o seu fundador. De modo que eu não vejo nenhuma contradição entre essas duas coisas. Tivemos vários confrades dominicanos e de outras ordens presos, enfim, torturados, desaparecidos, mortos, enfim. E durante a história também eu vejo, por exemplo, antes de qualquer pregação contra a propriedade privada, Tomás de Aquino já falava, esse grande doutor da igreja, a terra é de quem nela vive e trabalha. Né? Isso muito antes de Proudhon, de Marx e tal. E também Santo Ambrósio disse, da avareza que nasce o direito de propriedade. De modo que eu acho que os doutores da igreja, os clássicos da igreja, os padres da igreja, a tradição da igreja e aquilo que muitas vezes não foi mostrado pela igreja, tornam o cristianismo absolutamente revolucionário e que entende todas as outras manifestações, e o marxismo é fundamental para o entendimento das contradições da sociedade e uma arma importante para transformá-la. Mas sobre marxismo e a palavra comunismo, que há quem diga que, na verdade, isso surge com os apóstolos, né? Ou seja, há quem diga que todos aqueles apóstolos eram comunistas. Exatamente. Eram comunistas primitivos, né? Os cristãos tinham tudo em comum. Não tinha propriedade privada. Os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens, não havia necessitados entre eles e nem propriedade privada, exatamente. Depois, isso aí foi reproduzido pelos jesuítas com os índios na República Comunista dos Guaranis, e aí foram massacrados, né, pelo conluio da igreja junto com o imperialismo espanhol, e isso é muito bem retratado no filme A Missão. Os jesuítas dos 7 povos das missões, que são importantes. E também, ultimamente... Tem um filme, né? A Missão. A Missão. A Missão.
né, aquela mentalidade, né, que primeiro que a igreja converteu os índios, né, que foi um absurdo. Depois ela se viver com os índios e não ter nenhum tipo de conversão, foi um papel muito importante. O Conselho Indigenista Missionário, se não fosse ele, os índios teriam sido muito mais dizimados do que foram. A igreja contribuiu para o extermínio dos índios, mas também depois se redimiu ao segurá-los, vamos dizer assim. Então é muito importante inclusive um dominicano, Frei Gil, eu fiquei horrorizado a primeira vez que tive contato com ele, ele falou, eu nunca batizei, André, nenhum índio. Eu falei, mas meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu falei, eu vou batizar algum índio? Eles são muito mais santos do que eu. Se eles um dia vierem me pedir para batizar, eu posso até pensar nisso. Mas se eu pedir eles para batizar, vamos batizar todos eles. Mas vamos batizar não porque estão entendendo Cristo, mas por amizade a mim. Amanhã verá o budista, eles vão se tornar budistas. Amanhã eu ver o protestante, eles vão se tornar protestantes e assim por diante. André de Paula, sobre roubo e propriedade privada. Porque, segundo Marx, quem inventou o roubo foi o que achou de privar os outros dos bens. Exatamente. Daí a palavra privada. Isso aqui é meu. Eu estou privando você de usar esse copo. Claro. Ora, se esse copo está aqui, eu posso usá-lo, não corro o risco de perdê-lo. Por que eu vou querer para mim? Então, esse conceito de Marx eu acho muito profundo. Antes da gente chamar os outros de ladrão, a gente tem que dizer que tem que entender por que alguém assumiu a propriedade daquilo para dizer que é ladrão quem usasse também. Eu vou além de Marx. Proudhon era mais bravo. Não, e eu vou além de Proudhon. Antes, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, que dizia, todo rico é ladrão. Ou roubou ele, ou roubaram os seus pais, e ele é cúmplice, porque perpetua o roubo. Então, isso já, os doutores da igreja já falavam sobre isso. Mas muitas vezes não são colocados, mas são fundamentais para o entendimento. É uma evolução. Marx soube captar, né, essa contradição e colocar no papel magistralmente como nenhum outro e continua super atual. Olha, André, que fique claro para ninguém fazer mau juízo meu e de você, que nós somos contra a corrupção. Nós queremos, sobretudo, que os ladrões sejam punidos e os bens roubados, sobretudo que era propriedade pública, a maior parte é do Estado que eles saem usufruindo e arrastando, né, propriedade. Mas que fique claro também o seguinte, o capitalismo, a corrupção é inerente no capitalismo. Com certeza. Você tem um regime da exploração do homem pelo homem, que é um roubo também, a mais-valia é um roubo. Com certeza. Né? Então, que fique claro que a gente tem que ser mais profundo para não ser hipócritas, por ignorância. Né? Exatamente. Eu não estou. Então, vamos falar aqui de privatizações. Eu reconheço em você e nos companheiros da FIST, como em outras organizações, todos são co-irmãos aí nessa luta, são bem-vindos, mas as privatizações visam exatamente, e num segundo momento até a desnacionalização, porque termina isso passando para o capital internacional, caso do petróleo, né, que as multinacionais internacionais estão aqui. As privatizações se justificam? De maneira nenhuma. As privatizações são o que há de pior. Nós, da FIST, pugnamos, por exemplo, por estatização e o Estado sob o controle dos trabalhadores. Privatizar seria a pior das saídas, né? Quer dizer, é jogar a criança no ralo. Por exemplo, sempre houve corrupção dentro da Petrobras. Por quê? Vou dar um exemplo. Porque a Petrobras nunca foi 100% estatal e nunca teve sob o controle dos trabalhadores. Agora, a saída que deram com Fernando Henrique, destruindo a Petrobras, entregando as nossas riquezas, infelizmente continuando com Lula e Dilma, através dos leilões, e agora, com seu sepultamento por Temer, que vem com a política de arrasar quarteirão, essas políticas nunca beneficiaram o país. E você vê que eles falavam, é um paquiderme, é um pesado, e você vê que cada ano que passa a situação piora. Em vez de melhorar a situação para o povo com as privatizações, a situação piora.
E nós tínhamos a prioridade, como várias fachadas das nossas ocupações, a questão do leilão do petróleo, mais até do que a nossa luta corporativa, que é contra a remoção e despejo. Hoje em dia, com o aniquilamento total, com a entrega total das nossas riquezas, temos que agarrar ainda o que sobra, que é a luta contra a reforma da Previdência, que seria o golpe final contra a nossa vida. Então, na verdade, nós estamos virando aqui uma grande Colômbia, né? Um legislativo absolutamente apodrecido, um judiciário sem controle externo, absolutamente corrompido por isso, um executivo ilegítimo, golpista, ilegal, forças armadas totalmente alheias à soberania nacional, nosso nióbio sendo entregue, nosso petróleo, e as forças armadas não estão nem aí. Nossas águas. Nossas águas, pelo contrário, intervindo no Rio de Janeiro, e ainda com o general que deveria estar preso. Eu acho que, eu não sei se tem algum levantamento de juristas aí, mas se não, a FIST vai começar uma campanha, se já tiver a gente vai entrar, para prender o general Vilas Boas, porque comete um crime externando a opinião de que fará intervenção, quando na verdade um militar da ativa não pode se pronunciar. Isso vai contra, ele fala que a situação, o país está à deriva, que o país não está seguindo a Constituição, e ele é o primeiro a jogar a Constituição no lixo, ao pregar abertamente a intervenção militar. E a gente sabe, nunca houve na história desse país tanto roubo, tanto estupro, tanta tortura, tanto desaparecimento como na ditadura militar. Inclusive, o Soriano, nós temos que levantar, porque não está, nem pelas esquerdas, nem por tortura nunca mais, nem por grupo nenhum, foram mais de 4.000 índios mortos na ditadura militar, e ninguém fala isso, 400 e pouco, que 400 e pouco o quê? Só de índios foram mais de 4.000. O relatório Figueiredo tem isso aí. E ninguém levanta isso. Conflito agrário. Tem que ser levantado. Barragem. Exatamente. E agora o país é comandado por milícias, por tráfico ou por PM corrompida. São, nesse curto espaço de tempo, 30 lideranças eliminadas. 30. Agora, em Maricá, tivemos 5 ligados ao PCdoB numa prefeitura progressista como a do Coaquá. Foram 30 lideranças eliminadas. Nós temos a prisão política ainda, né? O padre Amaro, lá da Comissão Pastoral da Terra, de Anapu, que trabalhou com o irmã Dorothy, assim como eu também trabalhei com o irmã Dorothy, está preso, porque luta pela reforma agrária, luta contra a devastação da Amazônia, e por isso está preso. O almirante Otton, que, evidentemente, para construir a soberania nacional, para fazer um submarino atômico, tinha que recorrer ao câmbio subterrâneo, porque as peças não podem vir por bloqueio do imperialismo norte-americano. E por isso recebeu a maior condenação da Lava Jato, 43 anos de cadeia. Enquanto isso, nenhum tucano é preso. Quer dizer, há um deboche, não há isonomia. À medida que não há isonomia, a gente passa a ser contra qualquer prisão que a Lava Jato faça, porque a lei é para todos. Então, teria que todos serem punidos. E por isso a FIST pugna por uma greve geral. Está na hora da gente unir o país todo para parar, porque as instituições estão absolutamente carcomidas. Não é possível continuar jogando peso no circo eleitoral. Não é possível acreditar que através dos tribunais a gente vai melhorar alguma coisa. Não é possível achar que o executivo vai fazer alguma melhora. Não vai acontecer. O cretinismo eleitoral não vai mudar, o judiciário está corrompido, o executivo nem se fala, quem comanda, quem domina o país agora é um general. E temos que fazer uma greve geral para poder criar uma constituinte popular nesse país. Tem que ver por que eu sempre critiquei o governo Lula? Porque tinha que ter feito, e os governos do PT, porque tinham que ter feito a mesma coisa que a Venezuela fez. Uma crítica pela esquerda. Exatamente, tinha que ter feito a mesma coisa que a Venezuela fez. Mexer no judiciário. Vamos botar gente que seja
progressista, mexer nas Forças Armadas, ver qual é a formação, dar formação nova, como o bolivarianismo dá. Chamar o movimento social e fortalecer o movimento social, para que o movimento social possa ir para a rua garantir as mudanças necessárias. Caçar Globo, caçar os grandes meios de comunicação. Dar força às TVs comunitárias e rádio comunitária, fortalecer as TVs educativas, fortalecer as TVs estatais, as rádios estatais, nada disso foi feito. Inclusive proibiu até a Telesur de entrar no país. Então, quer é o quê? Fez acordo com o que há de pior. Não se preparou, não tem retaguarda, vai levar pernada. Você tem coragem de fazer acordo com Escadinha, com Fernando Beiramar? Talvez seja até melhor fazer acordo com esse tipo de gente, porque fazer acordo com Temer, com Jucá, com Aécio Neves, Aécio não, mas Roberto com Jefferson. Roberto Jefferson, Collor de Mello e tudo mais, isso não vale nada, isso não vale o que come, isso é uma elite mais atrasada e mais reacionária que tem, é a elite brasileira. Nós não fomos o último país a ter decretada a independência, a escrava. Até hoje não fizemos uma reforma agrária. Pô, quer dizer, o México fez a reforma agrária em 1910, os Estados Unidos fez a reforma agrária. Então, dentro do marco capitalista, nós somos os mais atrasados. Na Europa inteira não tem latifúndio. Exatamente, quer dizer, é um negócio de louco. Então, nós estamos conclamando a população toda para fazer um 1º de maio. Uma camisa aí que você... Essa camisa é nossa, está custando 15 pratas, quem quiser. E aqui, contra as remoções de despejos e contra Temer, fora Temer e suas reformas. Então, fora Temer e suas reformas, Frente Internacionalista dos Sem Teto FIST. O que acontece? Não, me dá para cá, que essa aqui já é minha. Tá, nós estamos querendo... Depois te pago. Nós estamos querendo um 1º de maio, por exemplo, com os partidos, com as organizações anarquistas, comunistas, cristãs, fazer uma unidade nacional, para preparar uma greve geral, para fazer uma constituinte popular, para fazer uma total reforma política. Porque desse jeito, companheiros, não dá. Desse jeito nós vamos para o vinagre mesmo. Ficar com esperança nessas carcomidas instituições, não vamos chegar a lugar nenhum. É isso, a FIST teve, em 2013, o militante mais processado, Jair, 7 processos, já consegui absorver ele em 6, ainda falta 1. Temos uma tradição de luta, o companheiro Antônio Louro foi um perseguido político em Portugal e aqui no Brasil, um homem que merece ser condecorado antes que morra, porque é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, está com 94 anos. Ele lutou contra Salazar, lutou contra Franco, porque ele trabalhava na confecção de bombas, né, para enviar para Franco, porque Salazar era amigo de Franco, mas ele era do Partido Comunista Português, e eles boicotavam, quando as bombas explodiam contra os republicanos na Espanha, simplesmente saíam panfletos contra Franco. Quer dizer, depois eles foram todos presos por causa dessa sabotagem que faziam. E depois veio aqui no Brasil também, participou ativamente, representou a UNE em Paris, lutou a favor do MPLA, quer dizer, contra o imperialismo português nas colônias africanas, foi preso aqui e é o fundador da FIST. Em 64. É um fundador da FIST também. Enfim, são pessoas, a FIST tem uma tradição de luta, estamos aí. Talvez em determinados momentos tenhamos ficado contra todo mundo e tal, se isolado, é possível isso aí, vamos ver como é que vai ficar, mas de qualquer jeito nós fomos importantes aí minimamente para a construção da luta pela reforma agrária e também no próprio judiciário, né? Por exemplo, eu acho que eu sou o único advogado, o Soriano, que suspeitou todo o órgão especial. O que é o órgão especial? Porque suspeitamos juiz, aí quem julga a suspeição do juiz são desembargadores das câmaras, aí suspeitamos a Câmara, sobe, enquanto isso o processo está parado. No civil é assim, no crime não, no crime continua. Aí subiu para o órgão especial e eles julgaram corporativamente, dando razão à juíza, então nós suspeitamos todos o órgão especial, são mais de 30 ou 40 desembargadores. Agora vai para o pleno. E se o pleno
colocar a mesma questão, nós vamos suspeitar o pleno também. E aí vamos ver o que dá, porque nunca aconteceu isso. Não fomos nós que inventamos a suspeição. Mas a suspeição é muito limitada, porque quem julga os juízes, desembargadores, etc., são outros juízes. Então não tem controle externo. Isso é uma caixa de Pandora, não é isso? Enfim, é uma coisa que tem que haver um controle externo do judiciário, porque do jeito que está, a coisa não pode continuar. Remoções e despejo. Você falava da função social da propriedade. Dá uma linha aqui para a gente aí. Isso. A Constituição capitalista, diga-se. Capitalista é dúbia. Ela, ao mesmo tempo, protege a propriedade e, ao mesmo tempo, protege a posse. Uma contradição aparente. Só que, ao aprofundar, ela diz que a propriedade sem função social não pode merecer proteção jurídica. Então, ela, no meu modo de ver, tende até mais para a posse do que para a propriedade. Só que os juízes são filhos de proprietários, são filhos de burgueses, são filhos de antigos juízes, são filhos da classe dominante. Então, geralmente, tendem para a propriedade em detrimento da posse, para a propriedade abandonada em detrimento da posse. Nós somos a propriedade não, mas propriedade abandonada nós questionamos. E aí, por isso que a gente larga a suspeição. Mas aí, a suspeição nisso, você só pode suspeitar o juiz quando tem inimizade. Mas existe uma inimizade de classe. É uma inimizade de classe. Eles têm asco dos pobres. Eles têm asco, têm nojo dos possuídos. É por isso que eles têm tanto ódio do Lula. Porque, apesar de, no meu modo de ver, ter dado pequenas coisas, nem isso eles não admitem. A burguesia nacional não admite, por exemplo, o filho de uma lavadeira, um negro, está na universidade. Eles não admitem isso. Retirante, quer dizer, eles têm, é uma coisa, é uma burguesia mais atrasada, mais egoísta, mais reacionária que se tem em notícia. Não tem uma coisa mais repugnante do que a classe dominante brasileira. Então, pelo princípio da função social da propriedade, se um prédio está abandonado, o cara comprou ali para fazer uma especulação, né, com vistas a ganhar mais na frente, não tem ninguém ali morando, os canos estão até apodrecendo, as instalações. Uma pessoa que não tem onde morar, tem direito pela Constituição? Tem direito pela Constituição. Agora, só que, como os juízes são filhos da propriedade, eles vão tentar limar essa ocupação antes que complete um ano em um dia. Porque aí já a coisa fica mais solidificada, aí passa a ser posse velha. Então, a ideia é sempre questionar prédios abandonados que não tenham um proprietário direto, porque fica mais fácil. Mas quando tem um proprietário direto, ainda assim, a propriedade sem função social não pode merecer proteção jurídica. E aí, quando o juiz defende a propriedade sem função social, aí a gente suspeita, além dos outros recursos, porque aí é a inimizade de classe. Maravilha. André, você tem minutos finais, 4 minutos, você fala tudo que você tem direito na sua luta sacrossanta. Eu queria pedir para conclamar aí o conjunto do movimento social sindical para fazer um ato de 1º de maio unitário, classista, com todos os segmentos, partidários ou não, porque nós precisamos repensar esse país. Nós estamos propondo o Museu da Manhã, na parte da tarde, porque o Museu da Manhã, para lá correm milhares de pessoas, né, que, aproveitando o feriado do 1º de maio, e eu conclamo a todos para estarem lá. A partir das 15 horas faziam uma grande 1º de maio contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, contra a reforma da Previdência, para tirar daí Pezão, Crivella e Temer, que são governantes absolutamente incompetentes, corruptos, ilegítimos, ilegais, enfim, tudo que você quiser botar de apodo,
de adjetivos para eles, porque ainda é pouco. Essa é a primeira questão e, enfim, estamos aí, assim, também convidar toda sexta-feira para o Chopp Cultural Reflexivo, que acontece na Ocupação Hugo Chaves, na Rua do Catete 68. Lá a gente vende uma cerveja artesanal, feita pelo grupo da Maré, uma cerveja para combater o monopólio da Ambev e os transgênicos. A comida, cada um leva uma coisa, não paga nada, apenas a cerveja para a gente fazer um balanço da nossa atividade, uma reflexão diante de uma cerveja artesanal que é muito boa. Eu até já estou chateado que Emanuel, que mora bem perto ali da ocupação, nunca prestigiou este evento cultural. Emanuel cancela, né? Emanuel cancela. Esse evento cultural, político e de apoio também à Venezuela, porque a ocupação em pleno Catete leva o nome do grande comandante Hugo Chaves Frias, da Revolução Bolivariana. André de Paula, para finalizar, qual é o lema? Ocupar, comemorar é Ocupar, resistir, lutar para não sair. E se moradia é um direito? Ocupar é um dever. Maravilha, André. Falou então, estamos juntos. Sucesso. Depois você divulga aí para a gente botar isso para a gente botar nas redes sociais, enfim, tentar chamar a unidade. Nesse momento, até nós da FIT achamos que é importante estar na unidade. Isso aí. Ó, TV Comunitária, Canal 6 da NET, mais um programa do Núcleo Sindical, que também vai ao ar por www.tvcrio.org.br. TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da NET, transmitindo também online com o seguinte link: www.tvcrio.org.br. O núcleo hoje sindical tem aqui na sua programação a nossa professora, nossa querida amiga, militante política, Helena Reis, ela que também é socióloga. As câmeras são suas para saudar aí a telespectadora e o telespectador carioca e no mundo, né? Tá bom, Sori, muito obrigada. Uma boa tarde aos telespectadores, é um prazer estar aqui com você. E você não foi ontem no programa da Rádio Mundial News, né? Pois é. Nós esperamos você com tanta ansiedade, Sori. Mas você, olha, você não me escapa, hein? Eu vim aqui, agora é a sua vez, vai ter que ir lá, né? Beleza. Para a gente te entrevistar. Porque para mim você é uma figura assim, que é difícil achar outra. Igual, é ímpar, né? Sori, mas eu vim aqui para te elogiar, mas eu vou deixar para te elogiar mais quando você for lá, tá bom? Já me falaram que você, em termos de generosidade, é uma extremista. Tá bom, mas não é por generosidade, não. Mas, de qualquer maneira, por afeto, você pode dizer que sim. Porque a gente gosta dos amigos, né? Porque também a gente já tem tanto inimigo, né? Ideológicos, né? Inimigos assim, daqueles que não comungam com as nossas ideias, né? Muito embora, eu costumo dizer que eu não faço proselitismo. Agora, as nossas ideias, as nossas propostas, elas têm um sentido muito lógico e de muito desprendimento também, você não acha? Olha, Helena, o Dom Quixote, a certa altura, o Cervantes, né? Miguel de Cervantes, ele fala que se nós não tivermos um ideal, um sonho, a gente não levanta da cama. Não levanta da cama. Então é preciso acreditar, né? Ter bandeiras, e dentro dessas bandeiras, uma que você carrega e que eu também quero ser um soldadinho dela, porque dessa daí eu não tenho crise existencial, nem ideológica e nem política, é de nós nos libertarmos da dívida. Que um endividado é monitorado. Quem paga, monitora. Né? Isso, claro. A dívida. O seu programa na Rádio Mundial tem exatamente o nome de dívida pública, como é que é o nome? Auditoria Cidadã.
Na realidade, é que eu fui ser entrevistado, fui lá no programa, ser entrevistado. Nesse programa da Mundial News, é uma rádio web, consequentemente, ela, aqui no Rio de Janeiro, ela passa pelo Facebook, né? Só que pega outra, rádio mesmo, em outros municípios do estado do Rio, até de outros lugares. Mas aqui ela vai através do Facebook. E acontece que, né, depois, conversando, você sabe que a gente tem carência de mídia, né? Porque a gente precisa de tribuna para divulgar nossas ideias, nossas propostas, não é? E é difícil. Quem é que quer abrir espaço para a gente? É muito difícil. Então, uma das pessoas da rádio, o Acioli, ele disse que, eu tenho horário de programa aqui. Figura, viu? Ele falou, eu falei, você tem horário de programa aí? A gente pode fazer um programa? Pode. Então eu quero fazer um programa na mesma hora. Eu não titubeei, eu nem sabia que programa. E qual é o dia e o horário? Pois é, às quartas-feiras... Como é que sintoniza? Entre as 2, ou 14 horas, até as 16. São 2 horas de programa. Como eu não posso ficar 2 horas falando de auditoria da dívida ou de dívida pública, na realidade a gente transforma o programa num monte de temas, e porque todos os temas, na verdade, são relacionados, né? Porque o que acontece com a questão da dívida, porque um país endividado, depois a gente vai falar melhor sobre isso, um país endividado, ele vai... daqui a pouco ele não tem dinheiro para uma série de coisas. E aí nós vamos ver por que não tem dinheiro. Vamos ver como é que se faz uma dívida, se não é bom até fazer dívida. Nós não abstraímos da ideia da gente até ter uma dívida. Por exemplo, vamos analisar uma questão individual. Você quer comprar um apartamento, né? Você pode pegar um empréstimo, você vai ter uma dívida. Mas essa dívida faz sentido para você, não faz? Porque você vai adquirir um bem, você depois vai deixar de pagar aluguel, não é? Tem uma série de benefícios. Assim também são os países. Os países, eles precisam, para movimentar suas economias, para realmente investir na infraestrutura. Você é economista, não é, Sori? Só que você é economista, mas é pluri, né? Assim como eu sou professora, mas faço uma série de... Nós estávamos conversando antes, né? Somos tipo Bombril, né? Polivalente. Eu gosto muito disso, porque a gente vive muito na era da especialização, né? E aí você só pensa uma coisa, né? Então a gente tem que ser múltiplo, porque mesmo essa questão da dívida, ela não termina, ela começa, né? A dívida é uma questão primeira que depois passa a ser, se você não tem condição, o país vai ficar, a pessoa física vai ficar encalacrada e o país também. Agora, o que a Maria Lúcia Fatorelli, que é a nossa grande, né, personalidade, que criadora teórica de todo esse movimento teórico e tal, o que ela fala, de uma certa forma, faz sentido, porque também não é só ela falando, né? Ela e um monte de outras pessoas. Zé Bernardes. Zé Bernardes, né? Aqui da nossa TV também. Pois é. Então, ela diz o seguinte, que, na realidade, a dívida pública foi criado um mecanismo, né? Sabe? É um mecanismo. Que mecanismo é esse? Através do endividamento, os grupos financeiros acharam uma maneira de ganhar dinheiro, entendeu? Porque você empresta a juros altos, né? E aí você depois, aquela dívida vai crescendo e ninguém quer que você pague a dívida. Quer que você fique endividado o resto da vida. É isso. E aí, quando você não tem dinheiro para pagar, isso eu estou falando assim de uma forma bem simplista, porque também nessa linguagem e relacionada à dívida pública, nós temos que procurar traduzir essa linguagem, que é a linguagem até que você conhece bem, que é a linguagem do economês. Só que a linguagem do economês é para ninguém entender. Tem que decodificar isso. Não é isso?
Então, nós temos que traduzir. Lógico que a Maria Lúcia, ela faz uma tradução, mas ela é mais, vamos dizer, não é que ela seja mais tecnocrata, não é nada disso. Mas ela tem mais estilo, vamos dizer. E eu, como já fui para a sala de aula, como já dei aula para garotada, tá entendendo? Eu acho que você, para transmitir o conhecimento, você tem que desconstruir uma série de coisas. Eu não tenho vergonha, não tenho medo, e de repente até de não ser muito precisa, e de repente até também de fazer alguma confusão, não tem importância. Porque eu digo assim, eu não sou economista. Consequentemente, eu não tenho obrigação de ficar reportando aquela linguagem do economês e ficar querendo dar conta de uma linguagem hermética e que só serve para gerar confusão, para que ninguém entenda nada. E até em função disso, eu já vou, me desculpe, mas eu já vou... Crônicas. Esse livro aqui, que até vem acompanhado de um CD, depois eu explico por que vem acompanhado de um CD, né? Por que eu resolvi escrever um livro e um livro de crônicas? Porque eu achei que era o estilo mais adequado para eu traduzir exatamente essa linguagem. Passar de uma linguagem hermética para discutir essa linguagem, passar para o estilo mais adequado ao comum dos mortais, vamos dizer assim. Só que quando eu acabei de escrever, durante o processo, eu não fiquei satisfeita. Eu achei que ainda tinha uma coisa... Usar outra linguagem. Porque a gente tem medo de ficar falando muito, sabe assim? E até usar muita gíria, não sei o quê, ter aquela coisa da elegância, não tem? Preciosismo. Preciosismo. E depois, a academia, ela ainda impera. Nós, no fundo, somos muito acadêmicos. Nós fomos uma colônia metida besta, porque recebemos o imperador aqui, não é isso? Então, isso tudo... Não é? Pois é, exatamente. Hoje eu fui deixa eu até fazer uma... É porque eu também vou me lembrando das coisas. Sabe onde eu fui passear hoje de manhã? No Jardim Botânico, fui levar meu neto. Então, eu fui mostrar para ele o que era o Jardim Botânico. Eu falei do Dom João VI. Só que ele tem 4 anos de idade. Mas é uma graça, porque ele escuta tudo que você fala e repete. Mas repete elaborando, viu? Ele não é papagaio. Mas eu estou me lembrando do Jardim Botânico, e quando chega a família real aqui, constrói um monte de coisa. Não é isso? Mas aí, voltando ao livro, né? Eu fiz uma série de crônicas, e não satisfeito com a linguagem das crônicas, eu resolvi, porque eu tive um parceiro também, fazer as letras, essas letras são baseadas em cada crônica, e aí o meu amigo, que é o Xande Luz, colocou as músicas em hip hop, porque aí a letra pode ser mais longa, né? Sim. E aí dando a explicação. E tem uma particularmente... E vamos falar dele. Quem é musicista aí? Pois é, ele é casado com a minha sobrinha, uma graça de pessoa, Xande Luz. Eu convidei para ele vir hoje aqui, mas ele é arredio. Porque ele não é músico profissional. Então, consequentemente, ele adorou a proposta. Ele não é sinfônico, ele é filarmônico. Filarmônico. Mas você que faz tanto programa musical, quem sabe se um dia você convida para ele... Num sábado aqui, tem um bate-papo semanal, a gente grava ele. Para você, para ele tocar, porque eu gostaria muito. Porque acontece o seguinte, como a nossa vida é muito confusa, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não é isso? Porque o tempo hoje, né, Sori? Mas como é o nome dele? Xande Luz, é o pseudônimo. Que danado. Xande Luz. Nome artístico. Meu nome é artístico. Então, eu só vou divulgar como o meu também. Meu nome completo, nem preciso dizer, mas é Helena Reis. E o dele é Xande Luz. Então, eu fiz as letras, e as letras são muito compridas, mas tem uma particularmente que eu pensei em você me inspirou, porque a gente fala sobre o petróleo, né? O petróleo é nosso. E até ficou muito legal. E outra coisa também, que quando eu falo do petróleo, né, faz parte, parece que o petróleo faz parte da minha história. Porque eu lia nos meus livros de infância, que meu avô me dava, eu lia Monteiro Lobato. O Poço do Visconde. Exatamente.
E aí eu achava aquilo tudo o máximo. Então, eu acho que toda essa história ligada ao petróleo, para mim, tem um valor, e eu fico muito triste hoje quando vejo que, sabe, o pré-sal, que foi uma conquista da Petrobras, né? Você acha que houve toda essa movimentação de destituir, nesse país machista, né, uma mulher da presidência? Houve um golpe ou isso foi normal? Foi constitucional? Mas é o mais engraçado que eu acho, porque quem está trabalhando na auditoria e vendo essa questão sempre, né, quando fala em pedalada, você tem vontade de rir. Porque o tempo inteiro eles fazem pedalada, de uma forma ou de outra. O governo, não só o executivo como o legislativo. Remanejamento. Isso, exatamente. Pedalado o tempo inteiro. Então, você tirar alguém em nome de pedalada fiscal, isso é hilário, sabe? Isso não é sério. Isso não é sério. E todas as pedaladas, se é que, entre aspas, né, o Temer também assinou. Então, claro, ele é copartícipe, sabe? O Temer, ele não podia nunca substituir, então teria que convocar novas eleições, começar tudo de novo. Aí, tudo bem. Se é para moralizar, vamos moralizar, mas vamos moralizar do rodo. Passar o rodo em tudo. Agora, esse negócio de meia boca, não, isso não dá, isso não é sério, né? Isso é uma caricatura, né? Realmente eu fico com vergonha até, se você me pergunta, eu fico até com vergonha de responder, porque é uma chincalhe, né? E a gente tem que dizer com todas as letras. E aí você, que é uma pesquisadora do tema, aborda também no seu hip-hop aí, petróleo. Para você ficou claro quando logo depois do golpe eles anunciam a mudança da legislação, a venda de campos, a venda de ativos, falam até em vender o caixa da Petrobras, que é a BR Distribuidora. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Sabe, eu acho que no mundo, quando já se compreendeu que petróleo é sinônimo de soberania, não precisa dizer mais nada. Se você não pode abrir mão da soberania. Mas aí é que vem o link que a gente tem que fazer, porque esse mecanismo que a gente chama de dívida pública, que serve para várias coisas, né? É um meio que é um instrumento, né? Um mecanismo, um instrumento. Então, quando você realmente não faz o suficiente para fazer o tal do superávit fiscal, e fica todo mundo, o país tem que fazer superávit fiscal primário, não é isso? Você que é economista aí, que diabo é isso de superávit fiscal primário? E o pior, o Brasil fazia superávit fiscal primário, fez 2014, 2015, 2016, está lá o superávit fiscal primário. Você trouxe também aí eu trouxe também aqui um gráfico de pizza, né? O gráfico da pizza, em que você dos me falava, juros me falava que 47%... Não, deu uma caidinha. Sim. Hoje, de 2017, eu até tenho que também... porque quando o orçamento cai... é comprometido com... Porque também quando cai os juros, você veja, sim. Eu já vou falar de um outro assunto. Mas é que a gente tem, na realidade, você é economista, sabe disso, e a gente tem o Copom, que se reúne através do Banco Central... Taxa básica de juros. Para dizer assim, para determinar a taxa básica, que é a Selic, a taxa básica de juros. E eles dizem que os juros têm que ser altos, sei o quê, por causa da inflação, não é isso? A inflação é o grande inimigo público número 1. Realmente, nós vivemos um período da inflação que foi terrível, mas e outros países também já viveram essa situação de inflação. Mas a inflação ela tem várias causas, não tem uma causa única, né? E eles, então, eles inventam assim, eu não sei se é a roda que eles estão inventando de novo, ou eles inventam fórmulas mágicas, ou é uma coisa para hipnotizar a população.
Eu não sei, porque eles fazem um discurso, que o discurso é todo ele alinhavadozinho, é organizadozinho, a mídia assume o discurso, repete esse discurso, até não poder mais. E aí o que acontece? Todo mundo começa a repetir, não é isso? Então, você sobe a taxa de juros, o que acontece? A dívida pública aumenta. Sim, porque você tem que pagar a dívida pública com a taxa baixa. Pela taxa Selic. Porque o governo, agora, muito interessante. Eu não entendi muito bem, porque eu estava com pressa e eu não podia ficar toda a vida no telefone, mas eu estava conversando com um cara hoje, antes de vir para cá, do Banco Central. Até estava convidando para eles irem lá no programa, na quarta-feira que vem. E aí ele estava dizendo, vai ter várias mudanças no Bacen. Eu falei, é? Diz que está uma mudança geral. Bacen é Banco Central. É o Banco Central. Aí eu disse assim, mas vai ter mudança sim, mas mudanças drásticas? Está uma confusão no banco, você não pode imaginar. Eu já fiquei imaginando, mas eu falei para ele, olha, nesse país atualmente, quando se fala em mudança, a gente já fica até apavorado, porque eu acho que é sempre para pior ainda, né? Porque ainda tem sempre uma coisa pior para acontecer, né, Sori? É sim. Mas vamos falar um pouquinho do trabalhador. Olha, o trabalhador é tão importante que se nós não tivéssemos a figura aqui do nosso cinegrafista Max Figueiredo, nós não estaríamos no ar, né, levando essa imagem para a telespectadora e telespectador. Os nossos agradecimentos a você, Max, que depois ainda vai editar esse da Max Figueiredo. Ele também ocupa a nossa grade no Circuito Carioca. Depois o seu horário é terça-feira à meia-noite. Mas o seu momento de atriz. Eu sei que você também percorreu momento de atriz, porque ele é ator, né? Sori é ator, ele é personagem, ele é encenador. Não, você não esconde o jogo, não. Eu sei que você fez também a técnica do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Eu acho aquilo lá sensacional. O teatro está na rua, né? Está na rua também, do Radar, né? Pois é, e por acaso, você talvez até nem saiba disso, mas você falou em teatro porque no livro eu mencionei que eu já fiz parte e tal. Mas, no núcleo da auditoria, o pessoal estava querendo fazer algumas peças, esquetes teatrais, sabe? Sim. E aí eu chamei a Solange Electro, que é uma diretora de teatro, atriz também, e ela é uma pessoa muito interessante. Eu perguntei, Solange, você não quer ensaiar, encenar com a gente uma peça sobre a dívida pública? E ela se entusiasmou. Nós criamos um grupo teatral e até ensaiávamos lá em casa e criamos o texto também, entendeu? E esse texto, então, era sobre o Prev-Rio. Prev-Rio, a Previdência do Estado do Rio de Janeiro, o Prev-Rio, né? E ficou assim, sensacional. É um esquete acho que leva 10, 15 minutos no máximo. A gente poderia até fazer aqui na TV comunitária, né? De repente, você acha que daria? Sim, essa muito interessante. E sabe aonde, dos lugares que nós nos apresentamos? No CEP. Apresentamos para um seminário, um congresso de professores aposentados, e eles adoraram, né? Porque o teatro, ele tem uma faculdade de transmitir ao vivo, né? De empolgar as pessoas, né? Eletrifica, né? E outra coisa também, o que você não entende ali, você fica entendendo rapidinho, né? E é outra linguagem. Você falava da linguagem musical, da linguagem de escrever, da arte, né? Da literária, da arte também musical, e essa também do teatro, cinema e teatro. Sobre cinema, eu sei que você foi essencial na produção de um grande filme que nós passamos aqui na TV comunitária, bombou por aí nas redes sociais, que é o Brasil na Corda Bamba. Do Pronzato, o Carlos Pronzato. É um argentino, não é? Muito bom cinema. E eu conheci o Pronzato através do Paulo Gomes,
Você conhece o Paulo Gomes, ele também é da Isso, TV comunitária, da TV, não é? Diretora que nossa. Então, sim. e aí ele fez um filme com Sardinha, Geraldo Sardinha, sobre calabouço, Também. e eu conheci o Prosato nessa época. E aí ele falou que queria fazer um filme sobre a dívida pública, não sei o que. Eu disse, falou com a pessoa certa, vamos fazer o filme. E eu agradeço você ter me pedido uma frase também para esse filme, que eu falei dos juros dos bancários e que a gente nunca consegue se livrar quando a gente é taxado lá na nossa conta corrente, né, mensalmente, e às vezes aparece lá uma cobrança que a gente não consegue nunca depois reverter. Sobre dívida pública, só um minuto, se me permite eu te tomar do seu tempo aqui, eu quero que a gente fale mais também das multinacionais estrangeiras que obrigam suas filiais no mundo, no terceiro mundo, como o Brasil, a se endividarem, eu nem sei se essa dívida existe, para mandar não somente juros para o exterior, nós também, lucros para o exterior. Eles nos forçam, tendo prejuízo ou lucro, a também pagar juros. Então, isso é um fator também de endividamento externo. Olha, faz 3 minutos para você mandar uma mensagem para o povo brasileiro, para os humanos aqui do nosso planeta, o que fazer para melhorar esse mundo. O que nós pregamos, né, na auditoria é fazer auditoria, porque o que tem de irregularidade, então essa dívida pública é chamada de uma dívida quase que cruel, amaldiçoada, é uma dívida que não é verdadeira, porque ela não deve ser aceita integralmente, entendeu? Ela tem que ser examinada, os contratos são violados, violentados. Então, na Europa já se faz isso, já tem um monte de gente tratando desse aspecto e discutindo. E aqui no Brasil nós ficamos patinando, mas tem uma experiência também de auditoria que foi um êxito, que foi no Equador, não sei se você sabe disso. Então, no Equador, Maria Lúcia Fatorelli foi chamada no Equador para fazer essa auditoria. Eles viram, depois de um ano de trabalho, porque realmente é difícil uma auditoria você fazer levantamento, essa contabilidade toda. Um ano eles levaram para fazer esse levantamento, constataram que 70% dessas dívidas eram ilegais, sem sombra de dúvida. E outra coisa também, a Maria Lúcia pode perceber que muita história que aconteceu lá no Equador acontece aqui no Brasil também. Tipo de contrato que é feito e com o FMI, com outros órgãos públicos também. E outra coisa, às vezes o governo encampa dívidas de bancos particulares. Era isso que você queria saber. Então, isso é ilegal, Então, a gente tem que determinar o que realmente nós devemos. Eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu quero que isso fique bem claro aqui, que nós temos que fazer auditoria cidadã da dívida pública brasileira. Que beleza. Olha, Helena, nós estamos aqui com o nosso tempo finalizado e dizer que vocês agradecemos sua presença, sua participação. E aqui a gente precisa continuar esse tema, porque é muito importante que nós acordemos, que você, brasileiro, saiba que você já nasce, o seu filho, o seu neto, já nasce endividado de uma dívida que, conforme a professora Helena colocou aqui, é altamente suspeita até na sua própria existência ou não. E quantas vezes a gente já pagou, pagando juros e serviço da dívida, dessa mesma dívida? Exatamente. Obrigado, Helena Reis. Obrigada a você. Aqui, eu volto, hein? Você vai lá. Sem dúvida. Maravilha. TV Comunitária, canal 6 da NET, mais um programa Núcleo Sindical, tvcrio.org.br. Obrigado.